acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Breviglieri. Produção de áudio Vinhetando. A nossa história começou Bem, não importa quando ela começou, mas esse aqui é o Lincoln, e suas paixões incluem, sem ordem de preferência, filmes, séries e videogame. Já parou pra pensar que a vida não é uma telenovela, mas às vezes ela te obriga a viver em uma? Antes que eu me esqueça, ele detesta ter que revelar a idade. E é por isso que hoje, no Depois da Tela, a gente vai falar sobre Jane the Virgin, a série que entendeu que o nosso caminho pode ser muito melhor quando a gente escolhe abraçar os plot twists. Assim como Lincoln abraçou seu destino de roteirista de podcast porque descobriu que é péssimo editando áudio. Ei, eu ouvi isso aí, hein? Enfim, não estava nos planos da Jane ser mãe, solteira, virgem, assim como eu não estava planejando gravar sozinho, porque os convidados cancelaram. Eu ia dizer que eu não estava planejando gostar tanto assim dessa série, mas é assim mesmo. A vida se constrói nos desvios do roteiro e hoje a gente vai explorar cada reviravolta. E por falar nisso, conta pra gente lá no @Depois da Tela podcast qual foi o maior plot twist da sua vida. E se quiser sugerir temas ou mandar um feedback, nosso e-mail é depoisdatelapodcast@gmail.com. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln. Eu já disse isso. E esse é o Depois da Tela. E hoje a gente vai entender que a vida não vem com um roteiro, mas com uma caneta e algumas páginas em branco. Bem, se prepara, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre Jane the Virgin. Antes de começar esse episódio, eu preciso fazer uma confissão. Eu sou viciado em aplicativos e sites para organizar e marcar coisas. Tipo, eu uso o Letterboxd para marcar os filmes que eu já vi, o Scooby para marcar os livros que eu já li. Se bem que já tem um bom tempo que eu não leio nada, é verdade isso. E tem o banco de séries que é para marcar as séries, né? Inclusive, esse site todo ano faz um desafio, que é, se você assistir pelo menos um episódio de todas as estreias da temporada, você ganha um selinho de ouro. E aparentemente eu estava muito desocupado em 2014, porque eu resolvi tentar fazer isso. Teve muita bomba? Mas com toda certeza. Mas assim, no meio daquela tsunami de conteúdo meia boca, eu acabei encontrando a Jane the Virgin. E, sendo bem honesto, ela não é uma série que eu escolheria naturalmente. Ela não fazia muito meu estilo na época, eu consumia muita coisa de policial, de mistério, mas que bom que eu resolvi tentar fazer o desafio justamente naquele ano, porque assim eu descobri essa joia televisiva e tô aqui espalhando a palavra pra vocês. Essa série acabou virando uma das minhas favoritas, se não a favorita da minha vida. Então, dito isso, o meu papel aqui é conversar com você sobre até que ponto a gente controla o próprio roteiro e o que a gente pode fazer quando a vida decide rasgar esse plano e talvez escrever uma história bem melhor. Antes da gente conversar, eu acho importante contextualizar a série. Vou fazer uma breve sinopse aqui para que a gente fique na mesma sintonia e a conversa possa fluir de uma maneira melhor. Só que, assim, não se preocupe, é uma área livre de spoiler. Tudo que eu vou falar aqui é muita informação, eu sei, mas acredite, é o básico da série. É que acontece muita coisa no primeiro episódio. E apesar dessa ser uma série americana, a Jane the Virgin tem o seu plot principal baseado numa novela venezuelana, igual a Ugly Betty fez alguns anos atrás com a Betty a Feia. A premissa é meio absurda, eu sei, mas segura aqui na minha mão, me acompanha, que vai valer a pena. A nossa protagonista, a Jane Gloriana Villanueva, é uma jovem de 23 anos que tem um sonho em ser escritora. Ela é uma planejadora nata. Eu vou repetir essa frase. Ela é uma planejadora
Eita, por que tá tão difícil sair isso? Ela é uma planejadora nata e, como você deve perceber pelo nome da série, ela é virgem. Só que assim, durante um check-up de rotina, ela acaba sendo inseminada artificialmente, por engano. Só que assim, como se não bastasse essa confusão toda, acrescenta aí nessa doideira uma avó super religiosa, que por sinal foi a pessoa que plantou na Jane a ideia de se casar virgem, um namorado detetive, que ficou bastante abalado com essa notícia da gravidez, e é claro, o dono do esperma, que não poderia ser outra pessoa senão um cara bonitão, dono do hotel onde ela trabalha. E, para complicar ainda mais a situação, ele teve um câncer de próstata no passado e aquela amostra era a última chance que ele tinha de ter um filho. Parece pouca coisa, né? Só que não. Tem mais um pequeno detalhe. Coloca aí na conta que de vez em quando aparece um senhor do crime internacional que ninguém sabe ao certo quem é, só pra fazer umas maldades aqui e ali, cometer uns assassinatos e por aí vai. E o mais legal é que toda essa história é contada com a ajuda de um narrador, que ele vive quebrando a quarta parede, fazendo uns comentários super ácidos, hilários, assim. Tipo aquele amigo que vê a sua vida de fora e não perde a oportunidade de dar uma alfinetada. Todo mundo tem um amigo assim, você sabe exatamente de quem eu estou falando, e se você não tem esse amigo é porque você é esse amigo. E uma coisa eu garanto, vocês podem esperar todos os elementos mais icônicos que fazem uma boa telenovela. Irmã gêmea do mal? Temos. Triângulo amoroso? Óbvio, isso é básico. Uma vítima anunciada que pode morrer a qualquer momento? Mas com toda certeza. Mas não se deixe enganar, porque a série ela usa e abusa desses clichês para contar uma história extremamente sensível sobre família, sobre amor e sobre como a vida sempre dá um jeito de ferrar com os nossos planos e às vezes é justamente aí que tudo fica interessante. A verdade é que, deixando de lado um pouco essa loucura de telenovela, uma pergunta a gente pode deixar em foco aqui. Até que ponto a gente controla o próprio roteiro? Vamos pegar o exemplo da Jane. Eu falei que ela era uma planejadora nata e eu não estava exagerando, porque tudo na vida dela era milimetricamente programado. Casar virgem, se tornar uma grande escritora, ter uma vida estável e do nada a coisa vira toda de cabeça para baixo. E essa parte me pega muito, porque assim como ela, eu me enxergo demais nesse jeito de ser. Enquanto a série ficava fazendo essas brincadeiras com hashtag Team Michael e hashtag Team Rafael, que são os dois caras que ficam disputando o amor da protagonista, eu sempre fui hashtag Team Jane, porque eu gosto de planejar, eu me sinto seguro planejando. E no passado eu tinha o sonho de escrever um livro, quem sabe um dia, não é verdade? E eu também tenho, nos meus momentos de desespero, esse momento de chorar em posição fetal, principalmente quando vem uma reviravolta assim e passa a perna na gente. Porém, verdade seja dita, assim como a Jane, depois de eu chorar um pouco, ou muito, dependendo da ocasião, eu me recomponho e vou logo calculando uma nova rota. Não é fácil e, como eu disse, dependendo do quão perdido eu estava antes, isso pode demorar um pouco, mas pelo menos eu consigo. Assim de cabeça, eu consigo lembrar de um momento muito marcante aqui na vida da minha família, que foi quando a minha avó faleceu. Só assim, para explicar um pouco para vocês, a minha família é super pequena, era eu, minha mãe e meus avós maternos. O meu avô, ele se foi primeiro e um pouquíssimo tempo depois a minha avó faleceu. E, querendo ou não, ela era a grande matriarca, sabe? Não só emocionalmente, mas financeiramente falando. A minha mãe sempre trabalhou fora, então assim, por mais que eu a amasse e ela a mim, isso nunca foi uma questão, a gente não tinha um elo tão forte, sabe? E aí, do nada, num intervalo muito curto de tempo, a gente se viu obrigado a virar um time, na marra. A gente teve que se adaptar em muita coisa e muito rápido. E a gente começou a descobrir forças que a gente nem sabia que tinha. E aí foi nessa reorganização familiar que eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje. A aceitação é tão importante quanto o planejamento. Porque assim, não me entenda mal, tá? Eu sempre me achei o mestre dos planos, até hoje eu me acho, e eu não lido nem um pouco bem com frustração. Eu aceito, eu faço o que eu tenho que fazer, mas isso me deixa mal-humorado, dependendo do que for, me deixa super deprimido. E mesmo quando eu deixei alguns sonhos dormentes, né, como
o caso de escrever o livro que eu mencionei, esse podcast aqui é a prova de que coisas muito legais e muito especiais podem nascer no meio do caos. Pois é. Assim como a Jane encontrou na maternidade inesperada essa força nova, sabe? Esse vigor novo. E eu encontrei no microfone uma forma de me reconectar com a minha própria voz e descobrir novos talentos. Afinal de contas, sou eu falando com um roteiro que eu escrevi. E uma outra coisa que me conquistou demais em Jane the Virgin foi o bom humor da série. Porque assim, mesmo nas horas mais absurdas, seja num sequestro, num diagnóstico médico muito grave ou num triângulo amoroso, a série sempre encontra um espaço pra rir dela mesma. O narrador, por exemplo, ele sempre chega e solta uma piada ácida, a câmera congela num momento extremamente constrangedor, ou então a Jane faz aquela cara de, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. E, por fim, a série me ensinou que os melhores personagens surgem justamente nesses desvios. A Jane, com certeza, não seria a mesma pessoa sem o Rafael, que é o bonitão do hotel, sem a Petra, que era a noiva dele, ou o Rogelio, que é o pai dela. E personagens que vão chegando assim sem um convite e acabam virando um pilar essencial na história da Jane. E a Petra, diga-se de passagem, é uma das melhores coisas da série. Ela é a personagem que tem o arco narrativo mais diferentão, que mais se transforma ao longo dos episódios. É minha personagem favorita. Mas assim, parando pra pensar, as pessoas que mais marcam a gente, as oportunidades que mais transformam, né, a nossa vida, na maioria das vezes, vêm sem o menor aviso prévio. Eles simplesmente chegam rasgando o roteiro, jogando tudo pro alto, e por mais que você tente, eles acabam escrevendo uma nova história, com mais cor, com um calor humano e mais verdadeira. E aí eu pergunto, quantas vezes a vida rasgou o seu roteiro e você foi lá e escreveu algo melhor? Ou pelo menos mais interessante, né? Conta pra gente lá no @depoisdatela podcast, porque eu vou amar ler as histórias que vocês têm pra contar, essas reviravoltas inesperadas. Porque assim, no fundo, a Jane the Virgin não é sobre uma virgem grávida. É sobre a gente se reencontrar, mesmo no meio da bagunça. Pausa dramática. Agora é hora da nossa pausa dramática. Aquele momento que a gente para tudo e fala sobre a cena que mais marcou. E olha, eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu vou precisar dar uma roubada, tá bom? É que eu não consegui escolher só uma cena. Eu preciso falar sobre um episódio inteiro. E assim, quem já assistiu a Jane sabe muito bem qual é o episódio mais impactante, mas eu não vou falar sobre ele. E também não vou falar do final, por mais que eu ache perfeito, redondinho, com todas as histórias se conectando. Mas hoje eu vou falar sobre o episódio 20 da primeira temporada. Só pra explicar, o Rafael e a Petra, que são os noivos donos do hotel, eles resolvem organizar uma luta de MMA no saguão pra movimentar o caixa, que andava meio baixo. Então, os lutadores ficam lá no ringue se enfrentando, porém, os personagens também estão travando suas próprias batalhas, assim. E aí entra a genialidade da edição. Porque toda vez que dois personagens entram num conflito, a série mostra um card bem estilo luta livre, ou então um telecat, que só quem é 30 a mais vai pegar essa referência. Por exemplo, a Jane, ela vira a grávida justiceira, a Petra é a guerreira fria, o Rogelio vira de la vingança, que é basicamente ele, só que multiplicado por 5. E aí o roteiro mostra todo o seu primor. O que era pra ser um episódio dramático vira cômico, o que era pra ser pesado vira leve. As discussões são sérias e são muitas, porém todas elas ganham um toque de humor que não diminui em nada a seriedade e a importância que elas têm na trama. Só deixa tudo mais palatável pra gente ver com a nossa família, sabe? Porque a série não foge do conflito. Ela só decide encarar ele com um salto alto e de couro preto. Esse episódio é o ápice de tudo que já foi construído até ali. Todas as tramas vão se convergindo para aquele ponto, afinal de contas, já tá se encaminhando pro final, né, da primeira temporada. Então os personagens que têm as suas reviravoltas, assim, vão se encontrando e vão conversando e vão brigando. E aí eles usam essa metáfora da luta do MMA, com direito a round, golpe baixo e vitórias completamente inesperadas. E assim, faz todo sentido. Aí isso
me fez pensar no seguinte: se a sua vida tivesse um card de MMA nos momentos assim de conflito, qual seria? O meu, eu já sei, com toda certeza ia ser nerd ranzinza. Eu fico lá imaginando eu de óculos embaçado, um headset, uma capa com um X de Xbox estampado assim, e a minha arma ia ser um microfone de podcast comprado na Shopee. Porque assim, no fundo é isso, sabe? A gente luta todo dia. A gente luta contra a ansiedade, contra imprevisto. A gente às vezes luta contra nós mesmos. Mas às vezes a melhor estratégia é só vestir uma persona. A gente dá um nome pra esse caos e encara tudo com um sorriso, mesmo que seja de desespero. Mas ó, depois me conta lá no @depoisdatela_podcast como é que seria o seu nome de lutador, beleza? Como é que a gente consegue montar um time? Depois da tela. Lá no primeiro bloco, a gente falou sobre planejamento. E na pausa dramática, a gente mergulhou sobre o caos, né, dos cards do MMA. Só que agora eu queria conversar sobre o que acontece quando a poeira baixa. E a gente percebe que a maior luta que a gente precisa enfrentar acontece dentro de nós. Nesse episódio que eu mencionei, o episódio 20 da primeira temporada, por mais genial e hilário que tenha sido o esquema das batalhas e dos nomes à la Lucha Libre, tem uma cena final que é de uma brutalidade, assim, muito honesta. A Jane tá lá com seu barrigão e descobre que o bebê tá virado do lado errado. E aí ela fica seguindo a recomendação médica e fazendo vários exercícios que, na teoria, ajudariam o bebê a voltar pro lugar certo. Só que nada funciona. Ela começa a apelar para umas coisas mais alternativas e aí uma dessas coisas é um negócio chamado moxa. Eu não faço ideia do que seja isso, eu acho que é uma erva. Enfim, eu só sei que ela queima esse negócio perto do pé. E o importante mesmo dessa cena é que num determinado momento ela cai no sono e o fogo acaba se alastrando para um paninho que tinha ali perto. Não é nada grave, porque a sua abuela logo aparece e apaga, só que aí o que começa com uma briga, com um puxão de orelha da avó, acaba virando um desabafo da Jane. Se de um lado a avó pergunta: por que você não me pediu ajuda? Do outro lado, a gente tem a nossa protagonista aos prantos dizendo: eu só precisava provar que eu conseguia me virar sozinha, porque eu vou ter que me virar sozinha. Eu sei que eu tenho vocês, mas tem coisas que eu preciso fazer sozinha, como mãe solo, porque é isso que eu sou. Eu fui pega desprevenida, mas eu preciso me acostumar e eu queria conseguir fazer alguma coisa. Eu só queria saber se consigo fazer essas coisas. Cara, que soco no estômago. E isso não é só sobre ser mãe solo, é sobre crescer, é sobre entender que por mais que a gente tenha uma rede incrível de família, de amigos, de terapia, algumas batalhas precisam ser travadas sozinha. E assim, eu acho que todo mundo em algum momento já passou por alguma coisa assim. Um exemplo bem simples, só mesmo para ilustrar, é esse podcast, por exemplo. Ele surgiu como uma pulguinha atrás da minha orelha, uma sementinha que foi plantada graças a um outro projeto que eu faço parte, só que essa sementinha foi germinando. Várias pessoas contribuíram com ideias? Com certeza, mas aí na hora de escrever o roteiro, na hora de gravar, na hora de bancar a edição, eu faço sozinho. É uma jornada bem solitária. E aí isso vale para muitas coisas na nossa vida. A decisão de mudar de carreira, o processo do luto, a coragem de recomeçar. E por mais que os outros possam segurar na nossa mão, o primeiro passo a gente tem que dar sozinho. E aí vem a primeira pergunta que vale $1 milhão aqui desse podcast. Como equilibrar a dependência da rede de apoio com a necessidade da autonomia? E a minha resposta bem honesta para essa pergunta é: eu não faço ideia. Inclusive, se algum ouvinte tiver a resposta dessa, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente lá no @depoisdatela_podcast, porque eu acho que todo mundo quer saber a resposta dessa pergunta. E aí, o que eu aprendi da maneira mais difícil é que a autonomia é uma faca de dois gumes. Que assim, por um lado, ela me tornou autossuficiente. Eu aprendi a confiar no meu instinto, eu aprendi
aprendi a resolver problemas sozinho, eu aprendi a não depender dos outros para seguir em frente. Só que, por um outro lado, isso me atrapalha demais na hora de pedir ajuda. É como se eu tivesse internalizado que eu preciso fazer sozinho. E eu acabei esquecendo que pedir ajuda também é um tipo de força. Jane the Virgin não é uma série sobre uma mulher que faz tudo sozinha. É sobre uma mulher que aprende a aceitar que não precisa fazer tudo sozinha, mas que quando for necessário, ela consegue. E talvez essa seja a grande lição de todas. Autonomia não é sobre isolamento. É sobre saber que você pode contar, sim, com os outros, mas que se um dia precisar caminhar sozinho, vai dar conta também. Porque no fim das contas, a gente é feito de rede de apoio, mas a coragem é solitária. E talvez parte dessa coragem seja aprender a abraçar todas as versões que a gente tem, que vão surgindo, né, pelo caminho, mesmo quando elas vão se esbarrando uma nas outras. Eu sempre achei que a melhor estratégia da minha vida era segmentar tudo em caixinha. Por exemplo, aqui eu sou o profissional, aqui eu sou o filho, aqui eu sou o namorado. E assim, funciona até o segundo tempo, né? Mas é só a gente brigar com alguém que a gente ama, com alguém que a gente admira, que rapidinho descobre que não dá pra trancar as emoções no escritório e sair de lá e ir pra casa como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona. E a Jane, ela vive isso o tempo todo. Ela não é só a filha, ela não é só a mãe, ela não é só a escritora. Ela é tudo isso ao mesmo tempo, assim como todas as milhões de mulheres ao longo do mundo, sabe? E cada papel exige um pedaço diferente dela. E por falar em escrever, fazer roteiro para esse podcast tem sido um processo quase terapêutico para mim. Não no lugar de um profissional, claro, mas no sentido de botar as ideias no papel, de seguir uma linha de raciocínio a partir de alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu amo, e de me entender melhor nesse processo. É desafiador? É. É enriquecedor? Pra caramba! Escrever a própria vida, mesmo através das histórias dos outros, acaba sendo um exercício de autoconhecimento. E como é que a gente aguenta o peso de tanta transformação, de tanta identidade e dessas expectativas? Rindo, ou pelo menos tentando rir, né? Eu, particularmente, não me considero uma pessoa bem-humorada, muito menos engraçada. Não é à toa que eu disse lá atrás que o meu card, se eu fosse um lutador de MMA, seria o nerd ranzinza, né? Mas eu aprendi uma coisa. Tem horas que a gente precisa olhar para trás e trocar as lentes. Não para minimizar algo grave, tá? Não é isso. Isso é muito importante. Mas pra gente aprender a dar risada daquelas brigas bobas que na época parecia o fim do mundo e hoje são só, sei lá, pequenas. Jane the Virgin faz isso o tempo todo, que é pegar um drama muito pesado, uma doença, um segredo, um trauma, e ele joga uma luz de humor, seja com um card de MMA, seja com a fala do narrador ou com uma expressão caricata. Ele não tira a seriedade do assunto. Só lembra que rir alivia a pressão e nos ajuda a seguir em frente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que a gente riu de alguma coisa que no fundo era muito sério? Porque assim, no fim, a gente não precisa escolher entre leveza ou profundidade. A gente pode ter os dois, assim como a Jane. E para você que ficou até aqui com a gente, o meu muito obrigado. Hoje a gente viu que Jane the Virgin não é só uma série sobre uma virgem grávida. É sobre reencontrar a gente mesmo no meio da bagunça. Seja com uma rede de apoio, com uma dose de humor ou coragem para fazer as coisas sozinho. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Até que ponto a gente controla o próprio roteiro? Me conta lá no @depoisdatela_podcast o que você pensa sobre esse assunto. E me conta também qual foi a vez que a vida rasgou o seu roteiro e você foi lá e escreveu alguma coisa melhor. E se esse episódio mexeu com você, compartilha com alguém que também precisa lembrar que não tá sozinho nessa. Agora eu vou mandar uma frase de efeito pra vocês, que na verdade é uma lição pra mim mesmo, tá? Autonomia não é sobre isolamento. É sobre saber que você pode contar com os outros, mas que se precisar também pode confiar em você mesmo. Então é isso.
Só lembrando, fica mais um pouquinho, porque já já vai começar o cena pós-crédito. E se você quiser deixar a sua voz aqui em futuros episódios, já sabe, né? É só mandar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito. Olá, gente. Meu nome é Fábio, eu tenho 34 anos e falo aqui do Caxambi, zona norte do Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu tenho pra falar sobre o Jane the Virgin é que é uma série que me marcou muito e que eu tenho um carinho e afeto muito grande e eu sempre recomendo ela pra todo mundo. Ela mistura comédia, drama, romance, tem aquele estilo de telenovela latina, cheia de plot twist, cheia de reviravolta, mas ao mesmo tempo ela é leve, ela é engraçada e muito inteligente. Em relação à série como um todo, né, o que diferencia ela pra mim, tá? Minha opinião pessoal, é que o que mais me encanta é como a série consegue brincar com esses clichês de novela, principalmente, né, novela latino-americana, mas de um jeito muito criativo e muito moderno. Ela tem uma narração divertida, personagens que são muito carismáticos e que eles não ficam pra trás em relação à protagonista também, tá? Eu acredito que todo mundo ali tem o seu protagonismo em determinados momentos e, ao mesmo tempo, aborda temas muito sérios como família, né, identidade, amor, carreira. Pra mim, Jane the Virgin é aquelas séries que aquecem o coração. Ela te faz rir, ela te faz chorar, ela te faz torcer pelos personagens, faz você até se sentir parte daquela família. Então, se você nunca assistiu, dê uma chance pra essa série que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sinta, relembre, compartilhe depois da tela, porque aqui é sobre o que fica.